Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 6 do curso de MySQL. E nessa aula aqui, nós vamos aprender um pouco mais sobre as condições do where. Agora nós vamos trabalhar com duas condições, ou seja, nós aprendemos até agora a trabalhar com uma condição, em alguns casos até olhamos duas condições, mas agora a gente vai aprofundar. Bom, basicamente nós temos o operador AND, que é para fazer uma condição de igualdade das duas condições, eles precisam ser verdadeiras para trazer o resultado, e o OR. O OR seria ou. Nós podemos trazer assim, uma condição for verdadeira ou a outra também, ele vai trazer os dados. Não se preocupe, né? A gente vai mostrar isso na prática, vai ficar muito mais fácil de entender. Mas antes, vamos entender aqui a tabela da verdade, tá? Essa tabela aqui fica mais fácil para a gente entender os resultados das condições. Então, por exemplo, no operador AND, as condições elas têm que ser verdadeiras em ambos os casos. Então, eu tenho uma condição do lado esquerdo e uma condição do lado direito. As duas condições precisam ser verdadeiras para trazer o resultado para a gente. Caso contrário, ele não vai trazer. Ou seja, se na primeira aqui condição ele for verdadeiro e na segunda for verdadeiro, ele vai trazer o resultado. Então, essa condição ele vai dar como verdadeiro e ele vai trazer o resultado. Se na primeira for verdadeiro e na segunda for falso, ele já vai falar que é falso porque uma delas foram falsa. Se a primeira for falsa e a segunda verdadeiro, vai dar falso. E se as duas for falso, também vai dar falso. Já no operador OU, apenas uma das operações precisam ser verdadeiras, ou seja, apenas uma das condições precisam ser verdadeiras. Se a condição do lado direito for verdadeira e a do lado esquerdo for verdadeira, ambas são verdadeiras e logo vai trazer que é verdadeiro, então vai trazer o resultado para a gente. Se a primeira condição for verdadeira e a segunda for falsa, ele também vai trazer o resultado, porque a primeira foi verdadeira, então ele já validou aqui a nossa condição. Se a primeira for falso e a segunda for verdadeiro, também vai trazer, porque a segunda foi verdadeira e validou a nossa condição. Agora, se as duas forem falsas, ele não vai trazer o resultado, tá? Não se preocupe com isso, essa parte é mais teórica mesmo. A hora que a gente colocar isso em prática, vocês vão entender um pouquinho mais, tá? Aqui eu trouxe um exemplo prático, como seria, né? Select, asterisco from, o nome da tabela, where, a primeira condição, and a segunda condição. E também embaixo com o ou é a mesma coisa, tá? Vamos abrir aqui o nosso Workbench e a gente vai fazer isso na prática para vocês verem mesmo como funciona, tá? Então, eu abri aqui um em branco, tá? Um arquivo aqui em branco. Se vocês não tiver aberto, é só clicar aqui no mais SQL aqui, ó, ele já vai abrir um novo aqui para vocês. E aqui a gente vai trabalhar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é falar que a gente vai utilizar aqui o nosso banco de dados. Então, use Camp Code. Nas aulas anteriores eu deixei em maiúsculo, mas aqui eu estou deixando em minúsculo para vocês verem também que funciona. O SQL não é case sensitivo, tá? Já os dados, eles são. Vou dar aqui um Ctrl Enter. Então, beleza, eu já estou utilizando o meu banco de dados. Aqui a gente vai dar um Select, asterisco, from. Vamos pegar aqui a tabela de funcionário para a gente ver o que nós temos aqui, relembrar o que nós temos, tá? Então, aqui nós temos, 6 funcionários cadastrados, tá? Alguns cargos aqui, então temos 3 professores, um coordenador, um recepcionista, um financeiro, data de contratação e temos o salário de cada um. Então imagine que eu quero trazer aqui todos os professores, só que com cargo, com salário acima de 4.500. Os professores que têm um salário abaixo de 4.500 eu não quero que traga, tá? Então nós poderíamos fazer assim, select from funcionário where. Aqui nós vamos fazer algo que a gente já fez. O cargo igual a professor. Então, se eu trazer isso daqui, ele vai trazer todos os meus professores. Mas eu não quero trazer só os professores, eu quero trazer também apenas aqueles que têm um salário acima de 4.500. Então, aqui eu venho, coloco um end, e na frente eu coloco a segunda condição que eu quero. Então, salário maior que 4.500. Agora eu dou um Enter e note que ele trouxe agora só 2 professores. Lembrando que nós temos 3 professores aqui, só que um deles aqui, o Fabiano, ele tem um salário de 4.300. Então ele não aceita nessa segunda condição aqui. Então ele vai trazer todos os professores com salário acima de 4.500. Assim a gente concatena nossas condições. E não precisa ser apenas uma, tá? Eu posso trazer 2, 3, 4, 5, quantas eu quiser. Lembrando que o end ele sempre vai fazer esse, todas as condições precisam ser verdadeiras. Se eu colocar aqui, por exemplo, mais uma condição, end, nome, like, vamos colocar aqui que começa com J, percentual, e fecha aqui,
ele está dando aqui, todos eles começam com J, os dois começam com J, né? Vamos pegar aqui para terminar, que tem a TH no meio do nome. Beleza? Agora sim, ó. Então ele trouxe apenas um, tá? Todas as condições aqui precisariam ser verdadeiras para que isso funcione, tá? Então você pode adicionar quantas condições vocês quiserem, mas se você está utilizando o AND, todas as condições precisam ser verdadeiras. Agora vamos imaginar ao contrário, tá? Eu preciso que traga todos os professores ou os funcionários que têm um salário acima de 4.500, tá? Eu vou trocar aqui por OR. Vocês vão ver que vai já alterar totalmente o resultado que eu quero. Tá? Então eu trouxe aqui, ó, ele trouxe agora 4 funcionários, tá? Eu trouxe todos os professores, então ele trouxe também o Fabiano, apesar de ele não condizer com essa condição aqui, ó, não for verdadeira esse daqui, ele condiz com essa daqui é verdadeira. Então, como uma das condições são verdadeiras, ele trouxe aqui pra gente. Já a Jéssica, ela tem um salário de 6.750, só que ela não é professora, só que ela condiz com a segunda condição. Então ele traz também pra gente aqui. Então todos os resultados que tiverem entre essa daqui ou essa daqui, ele vai trazer pra gente. Já no AND, ele tem que ser as duas bater certinho. Então tem que ser professor e tem que ter o salário de 4.500. Aqui eu tô falando, traga professor ou pessoas que têm o salário acima de 4.500. Então ele traz aqui pra gente também. Outra coisa que nós podemos fazer, já um pouco mais complexo, é eu falar assim, ó, eu quero que traga todos os professores e todos os salários acima de 4.500, mas vamos mudar aqui agora para 2.500, tá? Então vamos fazer uma nova condição aqui. Vamos colocar aqui a 2.500. Eu quero todo mundo que tem um salário de 2.500, tá? Então eu estou trazendo aqui, ó, o Henrique também. E eu quero trazer todo mundo que não seja professor, ou seja diferente de professor. Eu vou trazer aqui agora uma outra condição aqui, que seja diferente de professor. E vamos pensar aqui, e tem um salário acima de 4.500. Vamos manter isso daqui, isso aqui seja verdadeiro, tá? Vamos dar um enter aqui. Beleza, só tem a Jéssica aqui nessa condição. E aqui nós vamos trazer também como end, tá? Então todo mundo não um end também. Então aqui, beleza, ó, eu tenho esses 3 aqui, ou seja, eu quero todos os professores com salário acima de 2.500. Aqui eu posso até tirar a condição aqui. Vamos trazer um Word também aqui, né? E o salário é baixo. De 2.500, vamos ver se traz alguém. Beleza, ele trouxe o recepcionista aqui, ó. Então o que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer exatamente esses caras aqui. E também eu quero trazer essa condição aqui. Pode ser que alguma coisa vai fazer mais complexa, tá? Mas é só para exemplificar. Então eu quero que traga as duas condições aqui. Só que se eu fizer essa condição e colocar aqui na frente, ele vai matar, porque eu estou quebrando o professor aqui. Então o que nós podemos fazer? Eu posso encapsular, tá? Se eu encapsular tudo isso daqui, ó, isso aqui é uma condição. Então isso tudo aqui, ele vai trazer para mim como verdadeiro ou falso, tá? Então isso aqui como se fosse uma única condição. Quando eu encapsulo, ele vai fazer as condições separadas e ele vai soltar aqui pra gente, ele vai dar aqui, no final ele vai retornar para mim aqui verdadeiro ou falso para cada linha, né? Só que eu quero trazer isso também para a linha de baixo, então eu vou encapsular também aqui. Por enquanto isso não vai alterar nada no resultado, tá? Então se eu vir aqui pressionar, ele está dando o mesmo resultado, então o encapsulamento aqui ele não vai servir para nada nessa condição, tá? Ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Só que, se eu pegar essa condição aqui e colocar agora um OR aqui e pegar esta condição aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer todo mundo que estava nessa condição ou todo mundo que está nesta condição. Então ele vai trazer para a gente a soma das duas condições. Então nessa lista aqui ele tem que adicionar também mais a Jéssica aqui. Então vamos dar um enter aqui e note que nós temos aqui a Jéssica também, ó. Então ele trouxe pra gente todo mundo que estava nessa condição, que é essa aqui que a gente fez aqui em cima, e também todo mundo que estava nessa condição. Agora, se eu vir aqui e colocar um end, aí eu vou ter um problema. Por quê? Não trouxe ninguém. Porque ninguém se atendeu a essa condição aqui e ninguém se atendeu a essa condição aqui junto. Por quê? O salário de 2.500 nunca vai ser igual mais que 2.500. Então aqui eu estou trazendo uma coisa que nunca vai acontecer, tá? Por isso você tem que tomar muito cuidado nessas operações. Então vocês têm que testar aqui e entender basicamente o que vocês querem trazer, tá?
Então, aqui nós aprendemos a trabalhar com o AND, com o OR, então eu consigo trazer mais de uma condição, e também eu consigo encapsular para trazer diversas outras possibilidades. Com isso, você consegue trazer inúmeras possibilidades aqui para o que você quer trabalhar, tá? E aí é só testando mesmo, trabalhando, treinando. Lembrando que é o treino contínuo que faz você aqui assimilar as coisas, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula e vejo vocês no próximo vídeo.